Salve rapaziada, Leleco de Caio chegando, participando aqui também do Café com Rap, certo? Vou deixar uma meditação aí pra vocês neste dia, algo diferente aí, mas que eu creio que Deus vai estar falando com você, amém? Venho falar, cara, de 3 princípios que eu tenho vivido na minha vida e que me ajudou muito. Falar sobre recuperação, tá ligado, mano? Que é algo que eu falo com propriedade, que é algo que eu posso falar, certo? E na recuperação existe uma literatura chamada 12 Passos para Cristãos. São 12 princípios, são 12 instruções para que a pessoa que está sobre o convívio da rua, o uso de droga, o uso de álcool, possa de alguma forma usar esses princípios para poder retomar sua vida, sua dignidade e poder ter uma vida em contato com Deus. Mas eu não vou falar desses 12 passos hoje não, vou falar somente dos 3 primeiros, que eu julgo que são os mais importantes, né? O início de tudo. Então eu queria primeiro compartilhar com vocês o primeiro passo para os cristãos, que diz o seguinte, o cabeçalho do passo: admitimos que éramos impotentes perante os efeitos de nossa separação de Deus, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Vou repetir. Admitimos que éramos impotentes perante os efeitos de nossa separação de Deus e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Esse passo ele tem como referência bíblica o livro de Romanos, capítulo 7, versículo 18, que diz assim: pois sei que em mim, quero dizer em minha carne, o bem não habita. Querer o bem está em meu alcance, não porém praticá-lo. O primeiro passo fala de quando a gente chega em uma situação em que a gente perdeu totalmente o controle de nossa vida. E quando a gente estava no uso de droga e tal, na rua, era justamente isso que tinha acontecido, né? A gente tinha perdido o domínio da nossa vida. A gente não tinha horário para dormir, não tinha horário para comer, não tinha horário para tomar banho, certo? Nossa família quase não via a gente em casa, a gente não tinha um horário de trabalho, muitos não trabalhavam, só ficavam na rua usando droga e tal. E o mais importante de tudo quando a gente quer mudar de vida é seguir esse primeiro passo. É admitir que a gente perdeu pra droga. Que da forma que a gente vivia a nossa vida não dava mais. Cara, a gente acabou trocando, quando tava lá na rua, a gente trocou o momento que a gente devia ter com Deus, o momento que a gente devia ter de oração, o momento de contato com Deus e com a nossa família, a gente trocou pela esquina, pelo bar, pela droga. E essa nossa escolha nos trouxe frutos negativos, né? Trouxe para nós uma parte de situação ruim, né? Várias fitas que a gente acabou fazendo que se arrepende até hoje. Alguns, em virtude do uso e abuso da droga, se envolveram com a criminalidade, com o roubo e alguns até mesmo com homicídio. E o primeiro passo fala disso, cara. Que do jeito que a gente levava a nossa vida, não tava bom. Do jeito que a gente levava a nossa vida, a gente acabou estragando a vida de um monte de gente, dos nossos familiares, mulheres, filhos, pai, mãe. E que a gente precisa admitir isso. E o primeiro passo fala exatamente disso, da admissão. Admitir que errou, admitir que do jeito que tá não dá mais e admitir que a gente precisa mudar de vida. Esse é o principal passo, porque sem essa admissão não vai adiantar o esforço de ninguém, tá ligado, mano? Não vai adiantar o esforço de pai, de mãe, de pastor. A gente precisa, em primeiro lugar, admitir o nosso erro, admitir que a gente precisa fazer algo diferente, fazer uma história diferente. O segundo passo, ele é o complemento do primeiro, porque ele diz assim: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a santidade. Viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos, na minha concepção, Jesus Cristo, poderia devolver-nos a santidade. E ele tem como base o capítulo 2 de Filipenses, versículo 13, que diz: pois é Deus que opera em vós o querer e o fazer segundo o seu desígnio benevolente. A partir do momento que a gente admite
que a gente errou e que precisa de ajuda, automaticamente dentro de nós, lá no nosso coração, no nosso subconsciente, a gente passa a buscar algo que preencha aquele espaço deixado pela rua, pela droga, pelos amigos da ativa, certo? Aquele buraco imenso que fica dentro de nós. E esse espaço ele só pode ser preenchido com uma coisa, com Jesus, mano. Esse espaço ele só pode ser preenchido com uma coisa, com Jesus, mano. Com oração, com busca, com louvores, com frequentar um culto, com frequentar rodas de amigos que estejam nesse mesmo propósito. Então, a partir do momento que a gente admite, aceita isso, a gente passa, sim, a acreditar que existe um poder superior a nós. E que somente Ele pode nos devolver a sanidade. Que somente Ele pode mudar o nosso caráter. Somente Ele pode nos devolver tudo aquilo que a gente perdeu em virtude do uso e abuso da droga. Por que eu digo que esses 3 passos são os principais? Porque, assim como o primeiro fala em admissão, o segundo fala em acreditar, em crer, em ter fé, o terceiro fala em decisão. O terceiro passo diz o seguinte: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus. E ele tem como base o versículo 1 do capítulo 12 de Romanos, Romanos 12, 1, que diz o seguinte: eu vos exorto, pois, irmãos, em nome da misericórdia de Deus, a vos oferecerdes vós mesmos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este será o vosso culto espiritual. Se no primeiro passo a gente tem que admitir e aceitar que errou e que não dá mais, no segundo a gente passa a crer que Deus pode nos devolver a santidade, nos devolver a sanidade, o caráter. No terceiro a gente decide realmente entregar a nossa vontade, porque a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus, e entregar a nossa vida, que até então era uma vida pecaminosa, uma vida de erros, uma vida de frustrações, a gente decide entregar essa vida nas mãos de Deus, na forma que cada um concebe. Na minha concepção, Jesus Cristo. Somente Ele, cara. Foi Ele quem entrou na minha vida, quem mudou a minha história. Foi Ele quem permitiu que eu pudesse estar aqui hoje, dentro da minha casa, falando daquilo que Ele tem feito na minha vida. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje, né? Que a gente precisa, em primeiro lugar, admitir que está errado, admitir que errou, admitir que precisa de ajuda. A gente precisa ter fé de que a gente pode mudar, de que existe um Deus superior a nós e que pode nos devolver a nossa vida, e resolver realmente entregar a nossa vida nas mãos desse santo, desse Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Cara, eu não sou exemplo pra ninguém, eu faço um monte de coisa errada, eu sou um pecador imundo, mas eu posso dizer que já não sou mais aquele que eu era antes, a partir do momento que eu decidi investir na minha vida, na minha recuperação, na minha família. Hoje o meu ministério não é o rap, hoje o meu ministério não é o hip hop, hoje o meu ministério é a minha família, é a minha esposa, são os meus filhos. É através deles que eu consigo me fortalecer e manter o meu tripé, chamado oração, em primeiro lugar, trabalho e disciplina, que é o que mantém firme, que é o que mantém a gente focado. Faço sim um monte de coisa errada, faço sim, sou pecador igual a todos, cara, mas eu tenho lutado diariamente para me manter firme, para me manter em pé e poder transmitir essa mensagem aos outros, certo? Obrigado por me dar atenção, obrigado pela oportunidade, Mano Leco, rapaziada do Café com Rap. Tamo junto aí, mano. O papai é tremendo, hein? E vai restaurar a vida de cada um. Deus abençoe aí. Até, valeu.